Fala galera, seja bem-vindo a Tejus. Está começando o quinto episódio da Lei 13.445, que trata sobre a Lei de Imigração. E hoje nós vamos dos artigos 64 até o artigo 82. Galera, mas antes de começarmos, vamos para a nossa liturgia de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações das novidades legislativas, compartilhar com seus melhores amigos e deixar aí embaixo seu comentário. Vamos lá? Seção 2 das condições da naturalização. Artigo 64. A naturalização pode ser: inciso 1, ordinária; inciso 2, extraordinária; inciso 3, especial; ou inciso 4, provisória. Artigo 65. Será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições: inciso 1, ter capacidade civil, segundo a lei brasileira; inciso 2, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos; inciso 3, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e, inciso 4, não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei. Artigo 66. O prazo de residência fixado no inciso 2 do caput do artigo 65 será reduzido para, no mínimo, 1 ano, se o naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições: inciso 1, vetado; inciso 2, ter filho brasileiro; inciso 3, ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de fato no momento de concessão da naturalização; inciso 4, vetado; inciso 5, haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil; ou, inciso 6, recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Parágrafo único. O preenchimento das condições previstas nos incisos 5 e 6 do caput será avaliado na forma disposta em regulamento. Artigo 67. A naturalização extraordinária será concedida a pessoa de qualquer nacionalidade fixada no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Artigo 68. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações: inciso 1, seja cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos, de integrante de serviço exterior brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior; ou, inciso 2, seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Artigo 69. São requisitos para a concessão da naturalização especial: inciso 1, ter capacidade civil, segundo a lei brasileira; inciso 2, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e, inciso 3, não possuir condenação penal, estiver reabilitado, nos termos da lei. Artigo 70. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante, criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal. Parágrafo único. A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva se o naturalizando expressamente assim requerer no prazo de 2 anos após atingir a maioridade. Artigo 71. O pedido de naturalização será apresentado e processado na forma prevista pelo órgão competente do Poder Executivo, sendo cabível recurso em caso de denegação. Parágrafo 1º. No curso do processo de naturalização, o naturalizando poderá requerer a tradução ou adaptação de seu nome à língua portuguesa. Parágrafo 2º. Será mantido cadastro com o nome traduzido ou adaptado associado ao nome anterior. Artigo 72. No prazo de até 1 ano após a concessão da naturalização, deverá o naturalizado comparecer perante a Justiça Eleitoral para o devido cadastramento. Seção 3. Dos efeitos da naturalização. Artigo 73. A naturalização produz os efeitos após a publicação no Diário Oficial do ato de naturalização. Artigo 74. Vetado. Seção 4. Da perda da nacionalidade. Artigo 75. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de condenação transitada em julgado por atividade nociva ao interesse nacional, nos termos do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal. Parágrafo único. O risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração antes da efetivação da perda da nacionalidade.
Seção 5. Da reaquisição da nacionalidade. Artigo 76. O brasileiro que, em razão do previsto no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo. Capítulo 7 do Imigrante. Seção 1. Das políticas públicas para os imigrantes. Artigo 77. As políticas públicas para os imigrantes observarão os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. Proteção e prestação de assistência consular por meio das representações do Brasil no exterior. Inciso 2. Promoção de condições de vida digna por meio, entre outros, da facilitação do registro consular e da prestação de serviços consulares relativos às áreas de educação, saúde, trabalho, previdência social e cultura. Inciso 3. Promoção de estudos e pesquisas sobre os imigrantes e as comunidades de brasileiros no exterior, a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas. Inciso 4. Atuação diplomática nos âmbitos bilateral, regional e multilateral em defesa dos direitos do imigrante brasileiro, conforme o direito internacional. Inciso 5. Ação governamental integrada, com a participação de órgãos do governo com atuação nas áreas temáticas mencionadas nos incisos 1, 2, 3 e 4, visando assistir as comunidades brasileiras no exterior. E, inciso 6. Esforço permanente de desburocratização, atualização e modernização do sistema de atendimento com o objetivo de aprimorar a assistência ao imigrante. Seção 2. Dos direitos do imigrante. Artigo 78. Todo imigrante que decida retornar ao Brasil com ânimo de residência poderá introduzir no país, com isenção de direitos de importação e de taxas aduaneiras, os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal e profissional, sempre que, por sua quantidade, natureza ou variedade, não permitam presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais. Artigo 79. Em caso de ameaça à paz social e à ordem pública por grave ou iminente instabilidade institucional ou de calamidade de grande proporção da natureza, deverá ser prestada especial assistência ao imigrante pelas representações brasileiras no exterior. Artigo 80. O tripulante brasileiro contratado por embarcação ou armadora estrangeira de cabotagem ou a longo curso e com sede ou filial no Brasil, que explore economicamente o mar territorial e a costa brasileira terá direito a seguro a cargo do contratante, válido para todo o período de contratação, conforme disposto no Registro de Embarcações Brasileiras, REB, contra acidente de trabalho, invalidez total ou parcial e morte, sem prejuízo de benefícios de apólice mais favorável vigente no exterior. Capítulo 8. Das medidas de cooperação. Seção 1. Da extradição. Artigo 81. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Parágrafo 1º. A extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim. Parágrafo 2º. A extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes. Artigo 82. Não se concederá a extradição quando: inciso 1. O indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Inciso 2. O fato que motivar o pedido não foi considerado crime no Brasil ou no Estado requerente. Inciso 3. O Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ou extraditando. Inciso 4. A lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. Inciso 5. O extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Inciso 6. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente. Inciso 7. O fato constituir crime político ou de opinião. Inciso 8.
o extraditando tiver de responder no estado requerente perante o tribunal ou juízo de exceção, ou, inciso 9, o extraditando for beneficiário de refúgio nos termos da Lei 9.474, de 22 de julho de 1997, ou de asilo territorial. Parágrafo 1º. A previsão constante do inciso 7 do caput não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração à lei penal comum ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração. Parágrafo 3º. Para a determinação da incidência do disposto no inciso 1, será observada, nos casos de aquisição de outra nacionalidade por naturalização, a anterioridade do fato gerador da extradição. Parágrafo 4º. O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político o atentado contra chefe de Estado ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo. Parágrafo 5º. Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Galera, é isso aí. Esse foi o 5º episódio da Lei número 13.445, que trata sobre a Lei de Imigração. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Galera, é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço e tchau!